reunião é sua até o horário que você me devolve ela. No máximo, 20 para as 9. Tá bom, boa noite, pessoal. Feliz ano novo aí para todo mundo, né? Que ao longo desse ano aí a gente possa continuar juntos mais uma vez, né? Mais um ano em que os laços vão se aproximando, a gente vai aprendendo a doutrina junto, compartilhando os ensinamentos, compartilhando as experiências e um vai crescendo com o outro, né? Ainda no ano passado, o Renato, primeiro veio o Heraldo, né? Com a introdução do Livro dos Espíritos. Aí depois, no outro estudo, a gente teve o Renato, trazendo para a gente toda a questão dos princípios mesmo da religiosidade, do que alguns achavam que era Deus, e como é que foi se desdobrando isso tudo, até trabalhar as questões aí também, começando lá no Livro dos Espíritos. Para quem tiver o livro físico aí às mãos e preferir seguir por ele, pode ser. Para quem não tiver o livro físico também, eu vou compartilhar a tela aqui, então a gente pode ir lendo, vai comentando, podem ficar bem à vontade. Mas logo nesse primeiro capítulo, né, que a gente está estudando no Livro dos Espíritos, o primeiro capítulo, ele fala sobre Deus, né? E aí são alguns subtópicos. Deus e o infinito, então ele pergunta o que é Deus, né, a relação dele com o infinito. A gente vai abordar isso um pouco no estudo de hoje também, porque a gente percebe toda a lógica, a sequência racional que Kardec vai fazendo as perguntas. Então, a gente vai percebendo um fio que vai conectando uma a outra, porque tem uma sequência, tem uma ordem, tem um raciocínio por detrás. Então, por mais que o Renato tenha falado disso no outro estudo, a gente vai conseguir puxar isso hoje também. E no próximo estudo, vai estar conectado às ideias que a gente vai abordar nesse estudo de hoje. Então, essa que é fantástico de perceber isso tudo, né? Então, as primeiras 3 perguntas falam sobre Deus e o infinito, e depois começa a vir as provas da existência de Deus, né, em que Kardec vai perguntando para os espíritos como é que pode provar que Deus existe. Por que alguns confundem isso, falam que é coisa, obra do acaso e tudo mais? Então, o Renato abordou isso. E aí, só para fechar esse estudo, né, fechar essa parte, assim, a gente entrar nas questões propriamente ditas hoje, eu vou colocar um vídeo para vocês assistirem. É bem rapidinho, é um vídeo de 3 minutos, mas eu particularmente, sempre que tem uma história, um vídeo assim, eu consigo gravar melhor as coisas. Então eu falei assim, eu vou pegar esse videozinho que é 3 minutos, que aí faz um resumo nessa parte das provas da existência de Deus, ajuda a gente a fixar melhor essas compreensões, e aí a gente segue para a pergunta 10, beleza? Você tem tempo? Porque eu vou te contar uma história. Eu aprendi que o universo é bem grande e tem mais de 100 bilhões de galáxias. Sabe quanto é 1 bilhão? Meu pai disse que é muito e é mais de 1000. E em cada uma dessas galáxias tem mais de 100 bilhões de estrelas. E que elas, às vezes, são bem maiores que o nosso Sol, que eu acho bem grandão. Em volta da maioria dos sóis, tem um montão de planetas, igual ao nosso. Às vezes bem grandão, às vezes bem pequenininho. E o nosso planeta é tão lindo. Tem mares, tem plantas, um monte de animais, super legal. E tudo funciona direitinho. Só no nosso planeta tem mais de 7 bilhões de pessoas. Tem gente de tudo quanto é jeito, em tudo quanto é lugar. Isso contando só os vivos, hein? Tem gente na China, no Japão, na África, na Europa. E no meio de tanta gente, o meu pai achou a minha mãe. Meu pai também contou que o corpo dele tem mais de 1 trilhão de células.
e que eu nasci quando juntou uma célula dele com uma célula da mamãe. E olha, que deve ser muito difícil achar uma célula, porque ela é muito pequenininha. E é graças a isso que hoje eu estou aqui, brincando e aprendendo. Então, quando alguém me pergunta se Deus existe, ou me fala que a célula do papai é o contrário da mamãe, entre 1 trilhão de células, entre 7 bilhões de pessoas, entre vários planetas, entre bilhões de sóis, em bilhões de galáxias, foi tudo um tal de acaso? Eu falo, você tem tempo? Porque eu vou te contar uma história. Fala sério, muito legal, né? Esse vídeo é muito bacana e é curtinho porque conta a história, né? Como é que, poxa, será que tudo é obra de um acaso? Será que em tantos bilhões de estrelas, de galáxias, de planetas, entre trilhões de células, foi um acaso meu pai encontrar com a minha mãe? A gente percebeu no estudo que não existe o acaso, né? Que o acaso não tem. Então, essa pergunta 4 acaba por resumir aí toda essa parte das provas, né, da existência de Deus. Então, Deus existe, disso a gente está certo. Nós que nos dizemos espíritas, precisamos acreditar em Deus, esse é um fundamento, né? Então, isso já está consolidado. Agora, a gente vai para a parte dos atributos da divindade. Eu vou colocar aqui para a gente ir lendo as questões. Deixa eu só compartilhar minha tela. Peraí. Estão enxergando? Então tá. Estamos sim, Pedro. Show. Então a gente vai seguindo aí agora essas questões a partir aí da número 10. Espero que vocês tenham lido em casa, igual a Silvaninha que me mandou mensagem falando que leu. Mas se não tiver lido também não tem problema, que a gente vai lendo agora e vamos comentando junto aí. Então, quem quiser pode abrir o microfone, levanta a mãozinha primeiro aí, abre, e depois a gente vai conversando. Se tiver alguma dúvida, tem o Heraldo, a Celinha aí para ajudar a responder também. Então, atributos da divindade. Kardec pergunta na questão número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Então, o que ele quer saber? Será que a gente consegue realmente compreender Deus, a natureza íntima dele? E aí os espíritos respondem, não, falta-lhe para isso o sentido. E o que é isso, né? O que é essa questão de sentido? A gente pode entender como justamente os nossos 5 sentidos. Né? O que a gente tem hoje de sentido? Quando a gente pega lá no dicionário, a gente sabe que a gente tem o tato, a visão, a audição, o paladar e o olfato. São os nossos 5 sentidos. Então, falta para o homem, além desses 5 sentidos, um outro para que consiga compreender a natureza íntima de Deus. Então, hoje, com os recursos que a gente tem, da forma que a gente se encontra, a gente não consegue compreender a sua natureza íntima. E é até curioso, porque hoje eu estava estudando o livro, né, Missionários da Luz, lá no capítulo 1, e o Alexandre, que é um instrutor que está orientando o André Luiz, ele fala que na epífise reside o novo sentido dos homens, e que na grande maioria deles a potência ainda está com uma potência embrionária. E assim, eu já tinha lido isso, estou relendo agora, e eu nunca tinha percebido isso. Mas assim, isso é só um palpite, não tenho certeza. Mas será que o sentido que falta, será que vai estar na epífise, que ainda está, como diz Alexandre, numa forma embrionária? Que será que a gente algum dia vai conseguir avançar com relação a isso? Será que vai estar ali esse outro sentido que a gente consiga compreender a natureza íntima de Deus? Então aí Kardec avança para a pergunta 11, porque ele quer saber, poxa, então a gente não consegue compreender hoje, mas será que algum dia a gente vai conseguir compreender? Aí ele pergunta isso para os espíritos. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E por que ele usa esse mistério, né? Porque sempre as religiões, como um todo, abordaram com esse certo tom de mistério
porque ninguém conseguia explicar o que era Deus, o que é Deus, como que funciona, como que rege, porque nos falta o sentido. Então, isso tudo tem um mistério por detrás, né? Então, o Kardec, ele quer insistir, ele pergunta, poxa, se a gente hoje não pode, algum dia a gente vai conseguir? Aí os espíritos respondem, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. O que a gente pode entender como matéria? Sim, são essas questões que a gente tem com relação aos bens materiais. Então, matéria é o carro, casa, o nosso apego a esses bens, tudo aquilo de roupa, tudo aquilo que a gente tem como posse, são apegos aos bens materiais, mas também a gente pode entender essa matéria como vícios, coisas que nós temos, mas que precisamos melhorar, como o egoísmo, o ódio, a vingança. São todos os elementos que nos prendem às questões materiais, que fazem com que a gente fique ligado ao apego, ao corpo físico. Então, enquanto a gente estiver obscurecido por essa matéria, a gente não vai conseguir compreender o mistério da divindade. Aí os espíritos continuam. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, essas imperfeições que a gente traz consigo são como se fosse, vamos dizer assim, cataratas, né? Porque elas funcionam impedindo a nossa visão. A gente não consegue compreender Deus quando a gente ainda está imperfeito. Agora, à medida que a gente vai evoluindo, que vai se purificando, que vai depurando o nosso espírito, essas cataratas vão sendo removidas. É como se a gente passasse pela cirurgia e conseguisse aí começar a enxergar Deus em todas as coisas. Começar a perceber essa natureza íntima de Deus. E enxergar Ele em tudo, na natureza, nos planetas, nos sóis, nas células, em tudo que nos abrange, né? Então, o Kardec, aqui nessas duas perguntas, ele quer saber justamente isso com relação à natureza íntima de Deus. Então, a gente já pode entender que hoje a gente não consegue isso, mas à medida que a gente for evoluindo e for se depurando, a gente um dia vai conseguir compreender essa natureza íntima de Deus. Aí aqui o Kardec, ele faz um comentário, né? Ele diz assim, ó, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem a confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Então, lembra do estudo lá do Renato também, que ele trouxe Deus para outras religiões? A gente consegue lembrar aqui também, até da mitologia em si, né? Porque na mitologia, o que a gente tem? A gente tem vários deuses. Eu não sou bom de mitologia, não conheço nada, mas, assim, se alguém souber, a gente sabe que tem o Deus do amor, o Deus da vingança, o Deus da raiva, ou seja, são todos atributos humanos que deram a divindade. Então, é exatamente isso. O homem confundia a criatura, cujas imperfeições lhe atribuía. Dava atributos ao divino, atributos humanos. Então, isso parte de uma incompreensão. Aí, Kardec continua. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade, e ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Então, aí a gente percebe, mais uma vez, a importância desse evolução do senso moral, né? Quando Jesus diz assim, bem-aventurados os puros de espírito, os puros de coração, porque verão a Deus, o que é esse puro de coração? É porque já se depurou realmente, né? Já conseguiu livrar de si mesmo as imperfeições que todos nós carregamos. Então, quando a gente estiver puro de coração, a gente começa a compreender melhor essa relação e essa natureza íntima de Deus. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Não sei se ficou claro para todo mundo. Estava até conversando com a Silvânia hoje, porque essa parte assim, de Deus ainda é muito difícil realmente para a gente, né? De conseguir ler, compreender e entender essa parte toda. Renato. Ô Pedro, só para lembrar que nós vimos na semana passada e você citou aí agora, essa pluralidade de Deus era uma necessidade que o homem tinha devido à sua ignorância
que ainda estava em período de evolução até espiritual e psíquica, né? Então ele tinha necessidade de ter essa visão de vários deuses, né? E que na época já tinham os indicados, que eram enviados por Jesus para poder também ajudar a ter esse entendimento, né? Obrigado. Valeu o que você disse aí. É exatamente isso, tudo tem a seu tempo, né? Então a gente percebe que as incompreensões do divino não é culpa do divino, e sim do ser humano, que ainda precisa evoluir intelectualmente e moralmente para conseguir fazer uma ideia completa, né, do que seria realmente Deus aí. Podemos ir? Então, pergunta 12 agora. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? Ou seja, já que a gente não consegue compreender tudo de Deus, será que a gente pode ter alguma ideia do que realmente é Deus, de algumas das suas perfeições? E aí os espíritos respondem: de algumas, sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria. Eles a entrevê pelo pensamento. Então a gente percebe com essa resposta dos espíritos que o nosso pensamento ele está relacionado à nossa elevação moral. Quanto maior a nossa elevação moral, obviamente, melhores vão ser os nossos pensamentos. Quanto mais baixa a nossa elevação moral, mais baixo também vão ser os nossos pensamentos. Então, nós que já temos, através do Espiritismo, ideias universais sobre a sabedoria divina, sobre as leis que regem o universo, a gente começa a sentir um novo mundo de saber, porque são oportunidades que nos aparecem e que faz a vida começar a ter sentido, em que faz a vida ser mais alegre, porque a gente começa a compreender que a morte, na verdade, ela não existe. Os laços afetivos não são desfeitos após a morte do corpo físico. Então, quando a gente lembra também de todas essas figuras mais importantes que passaram pela Terra, como Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Buda e tantos outros, a gente percebe que, pelas atitudes deles, eles compreendiam melhor essa questão da divindade. Eles compreendiam melhor como é que tudo se encaixava, como é que eles conseguiam enxergar a beleza na desgraça, como é que eles conseguiam ter uma outra visão do mundo do que todos daquela época. Então, eles tinham uma outra compreensão, sim, da natureza divina, das relações com Deus e com o Criador, porque eles poderiam, às vezes, não conseguir transmitir isso através de palavras, mas a pureza da sua conduta, a vivência, principalmente daquilo que eles pregavam, já era suficiente, não precisava falar com palavras, né? Então, eles já estavam sintonizados com o pensamento divino. Eles já viviam o reino de Deus, mesmo estando encarnado no corpo físico aqui na Terra. Então, se a gente quer compreender melhor isso, a gente tem que começar a se desmaterializar, mesmo estando encarnados ainda. Não é isso? Então, show, tá todo mundo me olhando aí, só dá para ver a Cecilinha e o Renato aqui. Então, tá bom. Qualquer coisa, vocês levantam a mãozinha aí. Vamos lá para 13. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Leci. Pode falar, Leci. Boa noite. Ô, Pedro, eu achei bacana essa sua... que você colocou esses missionários que veio aí, né? O conhecimento deles, né, em relação, né? A proposta deles de ajudar, né? Nós aqui, naquela época, né? E nós hoje, até hoje também, a gente temos eles como, né? Exemplos. Mas também, assim, eu estava pensando que, mesmo eles sendo esses missionários já com grau de evolução, né? Adiantado, mas eles também tinham as suas dores, né? Que a gente sabe, né? E nesse sentido a gente vê que a gente pode, né? Chegar, né? Até o ponto que eles chegaram, né, nesse entendimento, né? Porque inclusive tem até uma historinha da irmã, a irmã Dulce disse que ela tinha uma dor dentro dela muito profunda, né?
uma angústia, mas ela não deixou de trabalhar no bem, né, buscando se melhorar. Francisco de Assis também, né, diz que quando ele estava no finalzinho da morte dele, uma historinha que fiquei sabendo, né, que ele estava muito assim desorientado, né, muito triste, aí foi procurar a Clara, né, aí chegou lá para conversar com ela, e falou que estava muito triste, falou, o que foi para pai Francisco, o senhor está triste? Né? Aí ele estava prevendo que ele ia desencarnar, né, que ele ia morrer. Aí ele falou que estava muito preocupado, que a obra estava sendo desviada, né, a obra que ele estava construindo, não sei se alguém sabe essa história, né, que alguns monges estavam desvirtuando o caminho em outro sentido, né, não dentro do evangelho. E você vê, né, o Francisco de Assis, né, já estava com esse pensamento. A irmã Clara falou assim, pai Francisco, eu vou só falar uma coisa para o senhor, a obra não é sua. Tipo assim, né, que é para ele largar, né, que era para ele deixar a obra, porque outros iam continuar e não tinha que ficar preocupado que aqueles que ele que tinha ensinado estavam desvirtuando, né, que ele estava pegado, até ele estava pegado à obra, né, então, assim, eu achei muito bacana essa história, nesse entendimento para a gente, né, eu só sei mesmo. O nosso objetivo é chegar nesse apego, né, de Francisco de Assis. Se a gente falar assim, eu sou apegado, mas for apegado igual a ele, tá ótimo, né? Verdade. Ô, Pedro, você desligou seu som e a Maria e o Luciano levantaram a mão. Tá bom. Vamos lá, Maria. Boa noite para todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse começo de ano. Mas agora, só para dar uma parte sobre a Madre Teresa. Era um coração tão entregue ao ser humano, esquecendo dela, que uma vez ela pegou um leproso na rua e levou lá para o convento, lá para o hospital, essa parte que tinha, né? E estava lá botando ele para o banheiro para dar um banho, mas ele estava muito pesado, e ela pediu para um dos serventes que ia passando, seu fulano, me ajuda a botar ele aqui para dentro do banheiro. Aí ele falou assim, madre, me desculpa, mas do jeito que ele estava todo em pedaços, né? Me desculpa, madre, mas eu não faço isso por dinheiro nenhum do mundo. Aí ela respondeu, eu também não faria isso por dinheiro nenhum do mundo, só mesmo por amor. Essa foi uma lição, né? Uma lição maravilhosa, e que eu não podia deixar de passar, chegou ao meu conhecimento, e eu não podia deixar de passar para vocês. Era só isso que eu queria falar. Muito bom, nossa mãe. Obrigado. Luciano. Boa noite, Pedro. Boa noite, meus irmãos. Que bom ver vocês de novo. Ô, Pedro, só para tentar ajudar um pouquinho, complementar, na questão anterior, né, quando falou dos sentidos, né, que nossos sentidos não permitem ainda entender a intimidade de Deus, e você falou dos 5 sentidos, e me veio aqui uma coisinha na cabeça, né, que, na verdade, as artes, né, os artistas, de maneira geral, principalmente os artistas que direcionam a sua atenção, né, o seu trabalho, as coisas mais elaboradas, as coisas mais próximas mesmo da espiritualidade, a gente observa muito quando a gente ouve relatos, né, do mundo espiritual acerca da música que se ouve no mundo espiritual. Difere bastante, né, os sons angelicais dos anjos, difere muito, né, nós não conseguimos nem capturar do que temos aqui na Terra. E talvez aqui no planeta Terra, o mais próximo que consigamos chegar desse sentido, né, que extrapola os 5 sentidos, e a arte é esse sentido a mais, sabe? Essa sensibilidade, essa capacidade dos artistas. Talvez aqui seja o que tenhamos mais próximo, realmente, talvez, só um palpite, né, de entender e de adentrar um pouco mais a divindade. Tanto que, se não me engano, no livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, algumas questões iniciais do que é o Espiritismo, se não me engano, são relatos, né, de grandes músicos que passaram aqui no mundo, como Amadeus Mozart, e outros também, né, que compunham divinamente aqui no planeta Terra, que talvez, em termos de um outro sentido, além dos 5, seja o que a gente consiga chegar mais próximo da divindade, né? É só isso mesmo, pode ter sido uma viagem, mas é o que veio à minha cabeça.
Não, mas com certeza, a gente sabe como é que a música também eleva, né, a frequência vibratória e acaba captando, né? O interessante também é porque ele não fala um sentido, né? Ele não fala, falta o sentido. A gente não sabe se são um, são vários, como é que vai ser isso, como é que vai desabrochar daqui a pouco, né? Mais alguém ou podemos ir para 13? Então vamos. Então, na pergunta 13, o Kardec vai perguntar assim, ó. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Então, Kardec colocou aqui 7 atributos e está perguntando para os espíritos se esses 7, através deles, a gente consegue ter uma ideia completa do que seria Deus. E aí os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Então, olha como é que está casado na resposta passada também, que a gente comentou aí desses verdadeiros santos, né, que eles vão entrever pelo pensamento. Porque no mundo espiritual, eles comunicam pelo pensamento, né? Então, a linguagem, muitas vezes, não vai conseguir exprimir isso realmente. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, assim, os espíritos respondem para a gente que através desses 7 atributos que Kardec pergunta, a gente consegue abranger realmente tudo, do que a gente hoje consegue compreender. Mas a gente precisa deixar claro, né? Eu acho que o mais importante dessa mensagem, dessa resposta, é que acima das coisas mais inteligentes, existem coisas acima da inteligência do homem mais inteligente no mundo. Ou seja, mesmo a pessoa que possui maior conhecimento aqui na Terra hoje, ainda tem muitas coisas ainda que a gente não conhece, não tem essa capacidade de saber. Então, somente quando a gente se elevar moralmente e tiver um maior intelecto, é que a gente vai conseguir realmente compreender todos os atributos de que compõe Deus. Então, através desses, a gente hoje já consegue ter uma noção, não completa de Deus, mas completa em relação ao que a gente consegue abranger. Ou seja, a gente hoje já tem coisas, já tem atributos que a gente sabe o que ele não pode deixar de ser. E é isso que a gente vai trabalhar aqui nessa próxima questão também. Vamos só, antes disso, ver o comentário que Kardec vai fazer, né, sobre cada item, e aí a gente vai comentando um por um. Então, vamos lá. Deus é eterno. Se tivesse tido princípio, teria saído do nada, ou então também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, assim, quando a gente pega Deus é eterno, o que significa eterno? Eterno é que não tem começo e não tem fim. Então, por isso que lá na pergunta número 1, que é Deus, os espíritos já respondem que ele é a causa de todas as coisas, que ele preexiste a todas as coisas, que Deus não teve começo e também não terá fim. Então, esse é o princípio da eternidade, não tem começo e não tem fim. Então, às vezes, quando a gente diz assim, a minha mãe é eterna, na verdade é uma definição equivocada, porque os espíritos não são eternos, os espíritos são imortais. Nós tivemos um princípio, fomos criados por Deus, mas nós somos imortais. É diferente de ser eterno. Eterno não tem começo, não tem fim. Imortal tem começo, mas não tem fim. Então, eterno é só Deus. Só ele pode o ser, porque se ele não fosse eterno, alguém teria sido criado antes dele. Próximo, é imutável. Se tivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Então, mais uma vez, né, o que é imutável? Que não muda, é sempre a mesma coisa. Então, se ele mudasse,
toda hora as leis dele estariam mudando também. Então, estabilidade nenhuma teria no planeta, nos universos, nem nada disso. Então, ele não pode ser mutável, né? Ele precisa ser imutável. E aí, isso já está ligado na próxima característica também, no próximo atributo, que é imaterial. Então, ele diz, é imaterial. Quer isto dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Então, mais para frente, a gente vai perceber que a gente tem 3 elementos no universo: Deus, espírito e matéria. Então, matéria, a gente consegue ter em diversas formas, desde essa matéria física que a gente conhece aqui no planeta, que consegue apalpar, desde as matérias mais sutis, como os fluidos, que é matéria, mas que a gente não consegue, muitas vezes, palpar, vamos dizer assim. Então, tudo isso é matéria. Além da matéria, a gente tem os espíritos. E, além disso, a gente tem Deus. Então, Deus é imaterial. Porque a matéria, por exemplo, ela sofre essas mudanças. A gente pode queimar, pode transformar. Então, isso tudo são atributos que fazem Deus ser imaterial. Além disso, quando Deus fala assim, Jesus, né, fala assim, sede perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial, quer dizer que a gente precisa se aperfeiçoar, mas não necessariamente a gente vai chegar próximos a Deus. É uma perfeição relativa, né, porque Deus é completamente diferente do que a gente chama de matéria e do que a gente conhece como espírito. Se ele fosse alguma matéria, algum tipo de matéria, ele estaria sujeito a todas essas degradações, a essas mudanças e essas mutações que a matéria está sujeita, né? Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Ou seja, Deus é onipotente. Jesus disse, Deus é único. Então, só existe um único Deus. Sempre que há, vamos dizer assim, 2 visões, existe uma divisão. Então, para Deus ser único, ele tem o todo poder, ele precisa ser justamente estar a par de todas as coisas e ele que rege todo o universo. Então, depois disso, a gente vai para onipotente, porque ele o é porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obras de outro Deus. Então é ele que detém todo o poder. E ele só consegue deter todo esse poder porque ele é único. Então Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mas não no sentido de Deus, de Jesus ter o mesmo poder de Deus, mas sim porque Jesus teve um poder outorgado por Deus. Então, a gente não precisa fazer essa distinção também entre Jesus e Deus, né? Porque para algumas religiões o definem como sendo a mesma coisa ou muito parecido. Não, são um só, mas no sentido de que Deus outorgou a Jesus algum tipo de poder para que ele pudesse colocar a harmonia, a paz, exercer a fraternidade entre o mundo, enfim. Então, são coisas também distintas, diferentes, que a gente não pode perder de vista. E aqui, para fechar essa parte dos atributos, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Então, ali anteriormente a gente falou sobre as leis, né, que Deus precisava ser imutável, porque senão as leis estariam em constante mudança. E aí não teria estabilidade no universo. Então, essas leis, a gente tem basicamente aí as leis morais, que são as que nos dirigem, e as leis físicas, né, que vão dirigir a matéria, vão regular toda essa questão da matéria. Então, à medida que, por exemplo, a criatura ela vai se distanciando dessas leis morais, começa a ter dores, né? Igual vocês trouxeram aqui, que acho que foi a Alessi, né? Que mesmo esses seres santos, vamos dizer assim, que passaram aqui pela Terra,
eles tinham também suas dores, mas não são dores punitivas por um Deus ruim, um Deus que castiga. São dores, na verdade, educativas, porque as dores chamam a atenção para a gente em alguns aspectos que a gente precisa corrigir. Então, quando essas dores elas cumprem o seu papel e nós aprendemos a lição com essas dores, elas começam a ser transitórias, elas começam a passar, porque se a gente aprende a lição, a gente não precisa ficar com ela mais. Então, todas essas dores, na verdade, elas também são frutos da nossa escolha. Não é a escolha de Deus castigar, mas é porque quando nós desviamos das leis divinas, quando nós nos afastamos do amor, a gente começa, como consequência, a sofrer essas dores. Então, toda vez que alguma dor nos apertar, significa que a gente está desviando de alguma coisa, de alguma lei divina, seja nessa encarnação, seja na passada, e que a gente precisa aprender essa lição para ficar livre dessa dor, e aí começar a compreender essa justiça, mas ao mesmo tempo a bondade de Deus, né? Porque não existe justiça divina sem ser bom, sem o amor, senão seria justiça terrena. Então são essas as questões com relação aos atributos da divindade que Kardec coloca aqui para a gente. Alguém quer fazer algum comentário com relação a esses atributos? É meio difícil, né? Mas assim, Maria. Faltou onisciente. Ele sabe de tudo. Nada fica escondido de Deus. Então, mas onisciente, o Kardec não coloca aqui, é soberanamente justo e bom. Né? Então, são com relação aos atributos que Kardec colocou aqui no Livro dos Espíritos. É verdade. Mas, como lá na Gênesis, na providência divina, Kardec faz a seguinte comparação, que nós estamos mergulhados em Deus. E se nós estamos mergulhados em Deus, obviamente ele sabe de todas as coisas. Sabe de todos os nossos passos, nossos acertos e nossos erros. Pois é. Tem até aquela música, né? Senhor, eu sei que tu me sondas, eu sei que me conheces. Então ele sabe realmente aí de todas as coisas e nos envolve e nos ama, né? Nada fica escondido. Exatamente. Mais alguém? Ou podemos seguir agora para o panteísmo? Então vamos lá. O que é esse panteísmo, né? Ela basicamente é uma doutrina que defende a ideia de que tudo faz parte de Deus, no sentido assim de que Deus seria o conjunto do universo. Então, ela é diferente da ideia de que Deus está em tudo. Quando a gente diz que Deus é como se fosse Deus formados por pedacinhos, como se fosse assim um quebra-cabeça. Então, nessas questões que a gente vai agora de 14 a 16, a gente vai entender melhor o que é essa doutrina e o que os espíritos nos dizem com relação a essa, né, da parte ser integrante do todo, enfim. Então, vamos lendo aqui que vai ficando mais claro para a gente. 14. Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. E aí os espíritos respondem: se fossem assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Então, o que Kardec quer saber aqui nessa pergunta 14, né? Ele quer saber se existe Deus e o restante todo, ou se Deus é o conjunto desse todo. Então, através das respostas aqui dos espíritos, a gente percebe que falta a ideia de causalidade, né? Deus não pode ser ao mesmo tempo o efeito, mas também ser a causa, né? Então, isso já, o panteísmo, ele linka tudo como se fosse uma coisa só, né? Então, isso, na verdade, fere a razão, porque Deus não pode ser ao mesmo tempo causa e efeito. Ok? Então, vamos aqui para o comentário, para a continuação da resposta dos espíritos. Deus existe. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além.
Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores. Antes, um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então aqui o Kardec, os espíritos dão meio que um puxão de orelha, né, na gente, nos dizendo da seguinte forma: olha, Deus existe e para vocês agora isso já é o suficiente. Então eles até nos aconselham, porque se a gente começar a se aprofundar demais nesse tema, sendo que a gente também não tem ferramentas para isso, a gente vai entrar num labirinto e a gente não vai conseguir sair disso. Então, nos dá até a sensação de que isso vai nos prejudicar. Então, o que eles nos recomendam, né? Que ao invés de compreender toda essa natureza íntima de Deus, de tudo aquilo que Ele é e tudo mais, tem coisas muito mais importantes para a gente fazer nessa encarnação, que é basicamente o autoconhecimento. Olhar para dentro de nós mesmos e perceber, poxa, o que eu ainda tenho de orgulho? O que eu ainda tenho de apego? O que eu ainda tenho de imperfeição e que eu preciso corrigir? Porque isso vai ser muito mais útil do que eu ficar tentando antecipar coisas que eu não vou conseguir resposta nenhuma. Então, é isso que nos toca nessa reencarnação. É nos conhecer, usar da caridade como método depurativo e continuar essa busca do autoconhecimento e de ir se melhorando, né? Pergunta 15. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam as partes da divindade e constituiriam, em conjunto, a própria divindade? Ou, por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Então, aqui agora ele trouxe para a gente essa definição do que seria a doutrina panteísta, que ele também já citou na pergunta seguinte, na pergunta anterior, e aí agora ele já deu o nome, né? Já citou aí a doutrina panteísta. E aí os espíritos respondem: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Então, eles querem se sentir Deus. Nós, na verdade, nos queremos fazer parte dessa divindade. E é por isso que eles colocam Deus como sendo vários pedacinhos, e nós fazemos parte de Deus. Então, só por fazer isso, a gente já colocaria o atributo de material em Deus. E a gente consegue compreender que Deus é imaterial. Porque se ele fosse material, ele estaria sujeito às mutações que a gente viu nas questões anteriores dos atributos da divindade. Podemos ir para 16? Podemos. 16. Pretendem os que professam essa doutrina achar nela demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo vazio, ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a este raciocínio. Aí os espíritos respondem: a razão. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Então, essa doutrina ele coloca como que se o acaso não existisse, como a parte vazia, o nada, né, sendo parte integrante de Deus. E aí, quando a gente examina isso pela lógica e pela razão, a gente começa a compreender esses absurdos que tem com relação a essas definições, né? Então, para fechar aqui, o Kardec ele vai fazer um comentário com relação a essa definição. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria, em ponto grande, o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes.
mesmo todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão, e não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. Então, mais uma vez, Kardec ele volta nos atributos básicos que Deus nunca poderia deixar de ter, porque se não fosse, ele obviamente não seria Deus. E aí eles falam que ele deixa claro que a doutrina panteísta confunde o Criador com a criatura. Mais uma vez, confunde o efeito com a causa. Então, isso é errado, pela lógica a gente consegue eliminar. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Então, aqui eu acho que deixa de forma mais clara, né, essa questão do que é o panteísmo. Então, essa comparação que Kardec usa de comparar a inteligência de Deus através da obra de um quadro, né, em que o pintor pinta o quadro mais belo, a gente estaria confundindo a obra que o pintor pintou com o próprio pintor, sendo que um não é o outro, né, um não faz parte do outro. Então, é basicamente isso que a doutrina panteísta comunga, né, de princípio, de ideia, e que, obviamente, o Espiritismo refuta, simplesmente pela lógica de perceber esses atributos em que Deus não pode deixar de ter de forma alguma, né? Alguém quer fazer alguma consideração sobre essas perguntas? A Maria levantou a mão, Pedro. Vamos lá, Maria. O microfone. Está desligado o seu microfone. Desculpa, mas não levantei a mão. Não. Eu creio que foi o livro que esbarrou aqui, que hoje não estou de computador, estou de celular. Não tem problema. Tá? Mas para mim foi tudo bem claro, bem nítido, claro como água. Tá? Então tá bom. Não Alguém tenho quer fazer dúvida alguma, viu? Nenhuma dúvida. Então tá bom. Estelinha. O microfone. Então, Pedro, nós não somos partes de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Fomos Exatamente. criados por Deus, né? E o exemplo da obra é muito importante, né? O quadro, a pintura, a obra do pintor não é o pintor. É muito importante a gente perceber isso, porque a gente se confunde muitas vezes, até na própria oração. Quando a gente fala com Deus, a gente faz a oração a Deus como se falasse com um ser semelhante a nós. A gente não faz aquela abstração para falar com Deus. A gente fala assim, ó, levianamente, descuidadamente, né? É só isso. E quando a gente começa a compreender melhor, né, como que se dão as leis divinas, o que realmente ele não pode deixar de ser, e o que eles vai nos fornecer, a gente começa a mudar a forma que a gente faz a nossa prece, né? Porque quando a gente faz a prece, e ainda de maneira imatura, muitas vezes a gente pode pedir bens materiais, e às vezes essas coisas nunca nos foram dadas, e a gente começa a se vingar contra Deus, né? Poxa, mas eu sempre pedi a Deus que eu ganhasse tanto, eu sempre pedi a Deus o carro tal, eu sempre pedi a Deus a casa tal, eu sempre pedi a Deus a cura tal, sendo que, na verdade, essas coisas nunca aconteceram. Então, por exemplo,
pode ter uma pessoa em que viveu a vida toda com um certo tipo de doença e que não tinha tratamento à doença. No livro Na Face Oculta da Medicina, do Paulo César Frutuoso, ele conta um caso em que ele estava, certa vez, lá no Frei Luiz, né, em uma reunião, quando apareceu uma criança, jovem ainda, numa cadeira de rodas e tudo mais, e cheia esqueci o nome, as articulações todas contrárias, vamos dizer assim, todas torcidas. E aí, o Dr. Fritz falou com ele assim, o Dr. Fritz não, esqueci o nome do espírito, o que faz as cirurgias lá do Frei Luiz. Aí falou assim, olha aí, o Paulo César, a nossa companheira de inquisição. E aí ele ficou chocado com aquilo, né, companheira de inquisição. E aí terminou a palestra, ele resolveu ir lá para poder conversar com a pessoa, né, e perguntou para ela, olha, vim aqui conhecer vocês e tal, e aí conversando, se apresentou como médico, e aí ele perguntou para a mãe da criança, né, o que ela tinha. E aí ele falou assim, a mãe explicou que ela tinha a síndrome de Larsen. E aí ele, beleza, pegou essa informação, foi para casa estudar. Poxa, o que é essa síndrome de Larsen? É uma síndrome, uma doença, e que ela não tem cura, e que ataca justamente todas as articulações, fazendo com que a criança sinta muita dor, fique completamente torcida, existe o tratamento, mas não existe a cura. Pois bem, ele se lembrou daquela frase, né, que o Espírito falou para ele, é a nossa companheira de inquisição. E aí ele foi e começou a pesquisar na internet o que eles faziam na Inquisição, quais eram os elementos que tinha de tortura e tudo mais. E uma das coisas que tinha era puxar braço, torcer, e tudo relacionado às articulações. Ou seja, aí entendeu que ela, naquela época, era uma das pessoas que fazia essa tortura com os outros. Então, quando a gente olha com uma visão estreita, de berço ao túmulo, a gente fala, poxa, como que Deus pode, através de uma criança, colocar uma doença que não tem cura, que lhe causa dor, que lhe causa sofrimento, que ela não consegue se locomover direito, não consegue brincar? E aí a gente se vinga contra Deus, mas a gente esquece que ele é soberanamente justo e bom, e que através dessa doença, ele está exercendo a sua justiça, mas ao mesmo tempo sendo bondoso, porque está dando a oportunidade desse espírito reparar as faltas cometidas outrora, reparar as faltas cometidas por uma inconsciência, por baixa elevação moral, por baixa compreensão da vida, por baixa compreensão de valores. E aí essas faltas foram dadas a ele através da oportunidade da reencarnação, onde ele vai conseguir expiar esses erros cometidos e, quem sabe, através das existências, começar a reparar os seus erros. E assim poder depois, através das dores que nos alertam para aquilo que a gente desviou das leis morais, ele conseguir voltar novamente ao eixo correto. E ao voltar para esse eixo, ao compreender melhor a lei moral, ele começa, obviamente, deixando essas dores de lado. E aí começa a sentir a felicidade eterna que é prometida para todos nós. Então, ao compreender todos esses atributos da divindade, e hoje o Espiritismo ele nos traz para nós essa visão completa da continuidade da vida, da lei de causa e efeito, da pluralidade das existências, a gente começa a compreender o mundo em que vivemos. A gente é capaz de olhar na rua e perceber as dores e os sofrimentos, mas não no sentido de ficar julgando, aquele foi tal, ele está com essa síndrome porque ele fez isso no passado, então ele merece sofrer. Não, mas sim com um olhar caridoso, de piedade. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que fala isso, né, sobre a piedade, que a piedade é irmã da caridade, porque sem esse sentimento de olhar o outro com fraternidade, a gente não consegue ajudar, a gente só está sendo egoísta, e ao sermos egoístas, a gente começa a fechar no nosso próprio casulo, começa a fechar nas nossas próprias questões. Eu estou bem, então está tudo bem. Se eu estou sem fome, então está todo mundo sem fome, eu não me importo com o outro.
E aí onde está a fraternidade? Onde está a compreensão? Então, todas essas questões que o Espiritismo vem nos revelar, vem para justamente trazer luz ao nosso entendimento. E não para ser uma parte teórica em que a gente vem aqui no estudo, conversa, debate, Deus é isso, Deus é aquilo, mas não consegue sair amanhã e perceber Deus em todas as coisas. Então, essa é a nossa tarefa, nos elevar acima da matéria para compreender Deus nas beatitudes, nas belezas, nos encantos naturais, no nascimento de uma pessoa, mas também compreender Deus nas fraquezas, nas misérias que assolam a humanidade, né? Então, é esse o papel que o Espiritismo vem trazer para todos nós como responsabilidade, o nosso de dever, de não tentar fazer o outro se tornar espírita, mas sim de revelar aquilo que Deus é e aquilo que ele não pode deixar de ser. Acho que a Maria, né, levantou a mão. Agora fui eu mesma. Não foi engano, não. Falando sobre isso que você falou, e é importante também aceitar essas provas com resignação e aceitação plena, sem revolta, né? Porque, como dizem, às vezes você está jogando essa oportunidade pela janela, está passando aquilo tudo e sem utilidade nenhuma, porque não vai ter proveito, porque você se revoltou contra Deus, contra ter nascido desse jeito. Essas coisas assim que não podem entrar nisso. Isso tem que entrar aceitação e resignação, né? Mas não era isso que eu ia falar, não. Eu ia falar era sobre aquele outro assunto de Deus, né? Sobre, assim, vocês já devem ter ouvido uma frase assim, e eu queria saber, de acordo com isso aqui, dá a impressão que isso essa frase não foi verdadeira, vamos dizer assim. Que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Já ouviram falar sobre isso, o ser humano? Não, é verdadeiro sim, né? Nós fomos criados à imagem É verdadeiro. de Deus. Por que a gente consegue compreender isso? Porque nós já sabemos os 3 elementos do universo: Deus, Espíritos e Matéria. Ao falar que nós fomos feitos e criados à imagem e semelhança de Deus, quer dizer que dentro de nós a gente vai buscar a perfeição. Mas será que vamos conseguir chegar e ser perfeitos igual a Deus? Não, porque a gente sabe que ele é único, que ele é onipotente. Mas é uma perfeição relativa. Então, Deus é diferente de tudo aquilo que a gente conhece, de tudo aquilo que é matéria. Mas a gente tem essa centelha divina dentro de nós, em que a gente vai justamente buscar essa perfeição, que é o que Jesus, por exemplo, já chegou, quando ele diz: eu e o Pai somos um só. Quer dizer que ele é Deus? Não. Mas quer dizer que ele está em perfeita comunhão com o Pai. E ao chamar ele de Pai, obviamente que ele está acima, que Deus está acima de Jesus. E que todos os poderes vêm de Deus, e não de Jesus. Jesus só tem poder porque Deus outorgou esse poder a ele. Então, consegue compreender que é verdadeiro, mas que a gente nunca vai... Jesus falou: vós sois deuses, e podeis fazer o que eu faço e muito mais. E deuses em letra minúscula, porque nós nunca vamos chegar a ser Deus, mas vamos ser deuses minúsculos, porque quando chegarmos a alcançar a sabedoria infinita, a alcançar uma compreensão melhor da vida e viver realmente o amor, Deus vai nos dar o poder porque conseguimos espalhar esse amor ao nosso redor. Então, ele não diz isso no sentido de que podemos um dia nos tornarmos Deus, porque ele é único, né? Uhum. Obrigada, foi bem claro. De igual. Obrigada pelo esclarecimento. De nada, Silvaninha. E depois Heraldo. Não, você já comentou, mas eu estava aqui pensando que quando a gente aprender a mergulharmos dentro de nós mesmos e nos conhecermos como realmente nós somos, e precisamos de mudar em nós, talvez a gente consiga
assimilar, entender melhor esse Deus que a gente fica dando definições para ele, sem a gente mesmo entender o que significa essas definições. Que Deus é infinito, Deus é tudo, Deus é nós, Deus está em tudo, né? Então, quando a gente mergulhar em nós mesmos e nos tornarmos melhores, espíritos melhores, mais puros, a gente vai poder conseguir um pouco compreender, entender, assimilar Deus em todo, né? Em todo o seu esplendor, toda sua beleza. Quando a gente ficar perdido nessas questões, a gente lembra lá da pergunta 14, quando os espíritos deram a puxão de orelha para a gente. Para de ficar inventando moda, de querer saber a natureza íntima de Deus, e vai conhecer a natureza íntima do Pedro. Porque é isso que importa para você fazer agora. O restante você deixa de lado por enquanto, que na hora certa você vai saber. Exatamente. Então, procura olhar para dentro de você mesmo, conhecer você, né? Isso aí. Geraldo. Não, pode passar a bola, tem mais gente aí. Eu já falo mais. Tá bom. Seu José, acho que tinha levantado a mão. Está desligado seu microfone, seu José. Tem razão, desculpa, tá? Agora sim. Eu tenho uma informação que é de uma médium muito famosa americana, que é Sylvia Browne, e ela tem uma conotação que eu gostei. Embora o povo diga, não é doutrina espírita, mas ela converge com a doutrina espírita, que diz o seguinte: nós viemos de Deus, fazemos parte de Deus e Deus faz parte de nós. Então são coisas simples, mas que nos permite situar a nossa posição diante de Deus. Quando eu ouço falar em atributos são algo que não é mensurável. Por exemplo, a inteligência. Como vamos medir a inteligência de uma pessoa para outra? Então, Deus tem esses atributos de ser soberanamente bom, soberanamente justo, soberanamente sábio. E eu fico me perguntando, o que mais eu quero de Deus? Se Ele é soberanamente bom, soberanamente justo e soberanamente sábio. Ele é tudo, sem considerar os outros atributos, que é de onipotente, onisciente, onipresente, em tudo isso. Então, a gente tem que ter um pouquinho da noção de Deus, e só vai ver a noção de Deus quando você estudar um pouquinho o universo. O universo é a obra de Deus. Você conhece o artista pela sua obra. Quando você vê que tem uma galáxia que se distancia da outra 1 bilhão de anos-luz, você sabe mensurar essa distância? Não sabe, não. Mas Deus está lá. Deus está lá. Então, Deus, para mim, é toda essa grandiosidade infinita. Não sei se me fiz entender, mas era isso. Fez entender sim, seu José. Aquilo que estava lá na pergunta 4, né, do videozinho, que é onde que a gente pode encontrar as provas dessa existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Então, é justamente isso, né? Quando a gente procura a causa de tudo e que não é obra do homem, aí a gente encontra Deus. Mas eu estou me referindo ao macro. Se a gente for estudar o micro, a gente vai pirar. Porque em tudo isso, tanto no macro quanto no micro, tem a perfeição absoluta de Deus. Isso aí. Obrigado, seu José. Nada. Rita. Eu creio que uma forma muito simples da gente entender Deus e compreender um pouco da essência de Deus
através da oração que Jesus nos ensinou, no do Pai Nosso. Acho que ali exprime muita coisa sobre Deus, né? E Deus é tudo, né? Acho que a gente, fazendo a oração do Pai Nosso de uma forma bem sentida mesmo, no fundo do nosso ser, acho que a gente entende bem um pouco do que é Deus. Você citou essa questão da oração, eu me lembrei de um caso, rapidinho, antes vou te passar a bola, Isaac. Acho que, não sei se a irmã Dulce ou a Madre Teresa, um repórter foi entrevistar para ela, e perguntou, nossa, vamos supor, irmã Dulce, queria saber como que você faz a oração, como que você faz, né, como que se dá isso? Aí ela falou assim, meu filho, eu converso com Deus na minha oração. E aí ele, né, ficou surpreso com aquela resposta e falou assim, nossa, mas você conversa com Deus? E o que ele fala? Ele não fala nada, ele só me escuta. Ele só te escuta, mas e aí? E aí ele ficou nessa surpresa porque ela explicou para ele que ele não falava nada, ele só escutava ela, e que ela também não falava nada, ela só escutava ele. Então, é essa questão de começar a compreender Jesus através da oração, porque Deus não vai falar para a gente no nosso ouvido de uma forma que a gente entenda, mas chega através da intuição, dos sentidos, né? Isaac. Ei, pessoal, boa noite. Eu quero tocar em 2 pontos, bem rapidamente. Primeiro, que eu acho que entender o que é Deus exatamente é muito difícil para a gente, nós somos crianças, somos adolescentes espirituais, né? E você tocou num ponto, e esse é o primeiro ponto, quando você falou em relação à eternidade, foi importante você ter tocado nesse ponto, porque o homem não consegue conceber algo que é eterno e que é infinito, ou seja, algo que não tem início nem fim no espaço e no tempo, que é o caso de Deus. Então, assim, a gente ficar com tentativas para tentar entender, e isso, assim, é muito difícil, ainda mais para a gente no corpo físico. O que a gente precisa é aceitar Deus dentro do que a gente estuda no Espiritismo e sentir Ele, né? Um outro ponto é com relação à imagem e semelhança, né? Com relação à forma, à semelhança, ou em relação ao homem. Boa parte das religiões tocam nesse ponto como algo material, imagem e semelhança física ao homem, né? Que seria de Deus. Então eles acham que Deus está sentado lá em cima, num trono, tem a forma de um homem, de barba e tal, e está ali decidindo as coisas. Só que se a gente for pegar o Livro dos Espíritos, a gente vai ver que a Falange do Espírito de Verdade diz para a gente, quando fala o que é o Espírito, ele diz que o Espírito é uma centelha divina. Ou seja, a nossa imagem e semelhança em relação a Deus é exatamente isso, é ser essa centelha divina. Então, é uma imagem e semelhança espiritual da parte do homem, né? Na parte da coletividade humana, né? Então é isso, eu acho que esse é um ponto de vista interessante de abordar, porque ele quebra essa questão que a gente às vezes fica preso na questão, na coisa material, né? É isso aí, queria falar isso. Muito bem, Isaac. Eu acho que a gente chegou no tempo, né? Vou passar aí para a Celinha. Obrigado a todos aí que compartilharam. É um tema muito difícil de abordar, mas eu acho que deu para ficar um pouquinho mais claro para todo mundo, né? Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada a todos. O Heraldo queria falar. A gente vai pedir o Heraldo para falar na próxima reunião. Nós vamos dar o tempo grande para ele, por favor, ele compreende. A gente já está no horário da gente passar, o Heraldo já tinha cedido esse tempo gentilmente, e agora a Cida Carbogin vai fazer para nós a prece para que a gente possa sintonizar, vamos sentar, sintonizar com o nosso Pai Criador, com a espiritualidade superior, vamos mentalizar os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, vamos emitir o melhor de nós. Cida, a palavra é sua.
Então vamos lá. Sagrada Mãe de Cristo, Mãe Sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio de maior nomeada, genitriz das eras e dos mundos, Virgem que